Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, né, para louvor e glória do nome desse Deus. Estamos aqui juntos, né, mais uma semana com o alimento diário, com o sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, né, que nós temos a oportunidade, aleluia, glória a Deus, de nos alimentar, de nos fortalecer da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, né, ela é esse alimento vivo e eficaz na minha vida e na tua vida. E nós precisamos, igreja, nós necessitamos diariamente da palavra de Deus. Por isso eu te convido aqui todos os dias, se alimenta aqui comigo, se fortalece aqui comigo. Vamos juntos, né, nessa corrente, se alimentar, se fortalecer da palavra de Deus. O alimento diário da nossa vida é a palavra de Deus. Ela tem que fazer parte do meu dia, né, e do teu dia. Se não fizer, não tem como a gente se manter, né, não tem como a gente ficar de pé diante desse Deus se nós não nos alimentarmos espiritualmente. Assim como nós necessitamos do alimento físico, né, para o nosso corpo físico, nós precisamos do alimento espiritual. O alimento espiritual é a palavra, é a oração, é o jejum. Esse é o alimento espiritual. E a palavra é que nos reveste, é que nos capacita a cada dia, a cada manhã, para nos colocar de pé diante desse Deus. Então faça uso da palavra do Senhor todos os dias na tua vida, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar nessa manhã de hoje. Vamos nos colocar aqui diante do Senhor. Vamos convidar Ele para fazer parte desse momento, para que o Espírito Santo venha nos guiar, venha nos conduzir através dessa palavra, venha trazer o entendimento para cada um de nós, para a nossa vida, através dessa palavra, amém? Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, Pai, nos colocamos, ó Deus, aqui diante de Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha nos dar discernimento, discernimento da Tua palavra, que o Senhor está falando conosco, Pai. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Jesus, faça o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas nessa manhã de hoje. Toma o primeiro e o melhor lugar, Pai. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, nessa manhã de hoje. Nos capacita, nos renova, nos fortalece, nos anima, nos levanta e nos coloca de pé, Senhor, com o poder, com a força que há na Tua palavra nessa manhã de hoje, Senhor. Faça o Teu querer, a Tua vontade na nossa vida, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Igreja do Senhor, pega a tua Bíblia. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim, presta atenção que a palavra do Senhor está falando para a tua vida hoje. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando. Para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa, que palavra forte, igreja, para a minha vida e para a tua vida, que o apóstolo Paulo, né, ele vem falando para a igreja em Éfeso, né, para que ela venha se revestir de toda a armadura de Deus. A igreja ela precisava se revestir, a igreja ela precisava se fortalecer, ser fortalecido no poder, né, aleluia, de Deus. Porque a nossa luta, ele falando para o povo de Éfeso, né, a luta de vocês não é contra o sangue, não é contra a carne, a luta de vocês é espiritual. É exatamente isso que eu quero falar para a tua vida hoje. A minha e a tua luta hoje, ela não é
carnal, ela é espiritual. Por isso que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem, das suas armas espirituais, daquilo que o Senhor tem, aleluia, para a minha vida e para a tua vida espiritual, das coisas espirituais nós precisamos tomar posse. Nós precisamos nos apossar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida e para a tua vida espiritual. Mas nós só vamos tomar posse, nós só vamos, fazer uso dessas coisas espirituais, das armaduras de Deus, se nós buscarmos. Como que eu vou me apossar de algo se eu não vou buscar, se eu não vou ao encontro? Então isso Paulo está falando, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a igreja de Éfeso. Olha, vocês precisam se revestir com toda a armadura de Deus para que vocês possam lutar. Porque a luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Não é no plano físico, igreja, é a nossa luta, a nossa guerra, a candarabachura, a nossa batalha é no mundo espiritual. Assim como existe o mundo físico que nós habitamos, que nós vivemos, existe um mundo espiritual que nossos olhos carnais não enxergam, os nossos olhos carnais não vê. E é aí onde está a luta, é aí onde está a batalha, todos os dias travada contra a minha vida e contra a tua vida. Por isso que nós precisamos nos vestir de armaduras espirituais, que é as armaduras de Deus. Porque Deus, Ele é espírito. Então por isso que nós precisamos nos armar espiritualmente. Porque nós não somos pessoas carnais, nós não podemos mais ser pessoas carnais, nós precisamos ser pessoas espirituais. Você não pode ser mais uma pessoa carnal, você não pode lutar contra o diabo, aleluia, se você é uma pessoa carnal, porque você não vai vencer com a força do teu braço, não tem como você vencer as coisas espirituais, não tem como você vencer o diabo, porque ele é espírito. Se você ainda for uma pessoa carnal, você precisa imediatamente buscar a Deus em todo tempo para que você se torne essa pessoa espiritual. Porque senão, minha querida irmã, você não vai aguentar não. O diabo, ele vai te engolir. O diabo, ele vai te engolir. A palavra do Senhor já nos disse, se não fosse, o Senhor, o diabo já teria nos engolido vivo. É por isso que eu e você precisamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor todos os dias, todas as horas da minha vida e da tua vida. Precisamos nos revestir. Aí o apóstolo Paulo diz para a igreja, para que eles possam, se revestir de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabalável. Se nós nos revestir espiritualmente, se nós nos capacitar espiritualmente para a guerra, para a luta, para a batalha espiritual, que nós enfrentamos diariamente todos os dias na nossa vida, nós vamos, resistir, nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, porque nós estamos preparados. Um soldado, ele não vai para a guerra despreparado, ele não pode ir para a guerra despreparado. O soldado, ele tem que ir para a guerra preparado, com todas as suas armaduras necessárias para aquela guerra. Um soldado, ele não vai de qualquer maneira, de qualquer jeito. E eu e você somos soldados de Cristo aqui na terra. Precisamos guerrear, batalhar, mas no primeiro ponto precisamos estar, aleluia, revestidos com essas armaduras. E o apóstolo Paulo diz, louvado seja o nome do Senhor, esteja, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. Precisamos estar cingidos da verdade de Deus. Precisamos conhecer esse Deus, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos conhecer essa verdade que é Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos estar cingidos com essa verdade, revestidos com a couraça da justiça. Precisamos estar revestidos da justiça de Deus. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Aleluia! Calçai, pois, os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Os teus pés precisam estar bem calçados, bem firmado, bem alicerçado na palavra de Deus, firmado sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré.
nosso pé ele não pode estar solto, senão nós vamos escorregar, nós vamos cair. A bota de um soldado ela tem que ser bem fixada no pé, ela tem que ser bem arrochada no pé, para que aquele calçado não venha saltar no meio da luta, no meio da aleluia, no meio da guerra, da batalha. O calçado tem que estar bem firme, fixado no pé. E é eu e você, a palavra de Deus, eu e você precisamos estar alicerçada na palavra do Senhor, fortalecida cada vez mais na palavra do Senhor. Os nossos pés precisam estar cravados sobre a rocha, para que nós podamos, resistir no meio das guerras, das lutas que virão sobre a minha vida e sobre a tua vida. As guerras vão vir todos os dias, guerras espirituais, igreja. A tua luta não é contra o teu vizinho, contra o teu marido, contra a tua mulher, contra os teus filhos, não. A luta é contra o diabo. O diabo está por trás de tudo isso. E se você não for uma pessoa espiritual, se você não estiver preparada espiritualmente, o diabo ele vai te esmagar, ele não vai ter pena de passar por cima de você, não. Ele vai passar com tudo mesmo por cima de você, porque o que ele quer é te destruir, me destruir. Então busque o revestimento, a capacidade na presença do Senhor. Aí ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, tomai também o capacete, Eu parei aqui nos pés. Embraçando sempre o capacete da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai, Embraçando sempre o escudo da fé, o escudo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. A palavra de Deus, ela é o nosso escudo. A palavra de Deus, ela nos guarda. A palavra de Deus, ela nos protege. A palavra de Deus, ela age na minha vida e na tua vida como esse escudo que nos livra dos ataques, das lanças, das setas do diabo contra a minha vida e contra a tua vida. Por isso precisamos fazer uso aqui da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o teu escudo. Ela te guarda. Ela é teu escudo. Use a palavra de Deus. Ela está te guardando todo o tempo, te protegendo, te livrando dos ataques de Satanás contra a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, com o qual poderá... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na tua mente. O capacete, ele é colocado na mente. Esse capacete é a blindagem da minha mente e da tua mente. Nós precisamos blindar a nossa mente. Para que os ataques, para que o diabo não roube o que está aqui na nossa mente. Para que não seja roubada a nossa fé. Que a nossa fé ela nos conduz para a salvação. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Então esse capacete ele tem que estar aqui na nossa mente, blindando a nossa mente para que o diabo não roube a nossa fé. E a palavra do Senhor diz que o diabo ele veio somente para roubar, matar e destruir. Destruir o quê? E roubar o quê? De mim e de você. O que é que nós temos mais precioso em todo o tempo? A nossa fé. Porque a nossa fé é mediante em Cristo Jesus que nós seremos salvos. Então eu e você precisamos estar com o capacete da salvação. A minha mente, a tua mente precisa estar blindada das coisas, aleluia, que o diabo vai lançar, das vozes que vão vir sobre nós. A nossa mente ela precisa estar blindada com esse capacete da salvação, guardando, protegendo a nossa fé. Aleluia! Para que o diabo não roube. Minha querida irmã, não permita o diabo roubar a tua fé, não. Porque se o diabo roubar a tua fé, a tua salvação, infelizmente ele levou junto. Porque é com a fé, que nós cremos em Cristo Jesus que nós seremos salvos. Aí diz, e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada. A palavra de Deus, ela é a nossa arma infalível contra o inferno. A palavra de Deus, ela é essa espada. E ela precisa estar tanto na minha boca como na tua boca,
nas minhas mãos como nas tuas mãos. E nós precisamos saber usar essa arma. Precisamos saber manejar essa arma bem. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo disse, né? Para Timóteo, apresentai-vos diante do Senhor como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Apresentai-vos, portanto, a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu e você precisamos saber manejar aqui a palavra de Deus, porque ela é a nossa espada. Ela é a nossa arma, tanto de ataque como de defesa. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que vai, aleluia, estar sempre na nossa mão e na nossa boca, para que nós possamos fazer uso dela em todos os momentos da nossa vida, em todas as vezes que o diabo vir nos atacar. Nós precisamos fazer uso da palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto, na tentação do deserto, com a palavra de Deus. Em todo tempo, Jesus combateu os ataques de Satanás na palavra. E é esse o meu e o teu dever. Precisamos combater o diabo com a palavra de Deus. É a arma infalível. Que ela precisa estar na minha mão e na tua mão, na minha boca e na tua boca. E nós precisamos saber manejá-la. Então que hoje eu e você precisamos buscar mais. Busque mais ao Senhor. Busque a presença de Deus mais para a tua vida. Se reveste espiritualmente das armaduras de Deus. Toma posse de todas as armaduras que Deus tem para a tua vida. Está disponível. Deus ele não vai chegar, não vai colocar em você não. Você precisa se esforçar. A palavra do Senhor diz que o Senhor é tomado à força. O que isso significa para mim e para você? Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para conseguir as armaduras de Deus, para que nós possamos ficar, né, aleluia, revestidos espiritualmente, fisicamente. Nós não vamos vencer o diabo, não. A luta lá no passado, né, com o povo hebreu, era física. Para eles conquistar a terra prometida, a luta era física. A luta era carnal. O inimigo era carnal. Mas hoje não. Hoje a luta é espiritual. O inimigo, ele é espiritual. Por isso que nós precisamos ser pessoas espirituais. A palavra do Senhor vai nos mostrar lá no livro de Atos 19, né? Que os 7 filhos de Serva, né? O sumo sacerdote, tentaram expulsar espíritos malignos de pessoas que estavam possessas. Os espíritos malignos perguntou para eles assim, né? Eles foram expulsar no nome de Jesus Cristo a quem Paulo pregava. Os demônios naquele momento falou para ele, Jesus, né? Nós conhecemos. Paulo, nós sabemos quem é e vós, quem sois. Naquele momento, o que aconteceu? Os espíritos malignos deu uma surra naqueles. Deixaram desnudo, deixaram praticamente nus, envergonhados na frente de todo mundo. Por quê? Porque não estava preparado. Eram pessoas carnais, não eram pessoas espirituais. Eu e você precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual. O diabo, o inimigo ali falou para eles, né? Os demônios. Jesus nós conhecemos. Paulo nós sabemos quem é. Eu e você, nós precisamos. O inimigo, ele sabe quem nós somos. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Porque nós somos espirituais. Ó, minha querida irmã, se você ainda é carnal, você precisa imediatamente ser transformado em uma pessoa espiritual. Buscar as coisas de Deus espiritualmente, para você ter o discernimento espiritualmente, que a tua luta não é carnal. Às vezes você está passando por uma guerra, por uma batalha, você não está sabendo, né, teu discernimento é espiritual. O diabo, ele não é visível, ele não é papalvo nas nossas mãos, não. Ele é espiritual, ele é invisível. Por isso você precisa estar aqui, ó, alicerçada na palavra de Deus, fortalecida na palavra de Deus em todo o tempo, para que Deus possa te capacitar, para que você possa vencer as lutas, as batalhas, as guerras que virão sobre nós todos os dias, as lutas espirituais, igreja. Então eu deixo essa palavra hoje, palavra de despertamento para a minha vida e para a tua vida, que nós não vamos conseguir vencer o inimigo, né, invisível, com armas físicas.
armas espirituais. Então busque, né? Busque a presença de Deus para a tua vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Se revesta espiritualmente, se capacita espiritualmente. Deus vai te capacitar. Deus vai conceder as armaduras certas, necessárias que você precisa para lutar, né? Deus vai colocar nas tuas mãos. Deus vai, do alto da cabeça à planta dos pés, Ele vai colocar armaduras espirituais na tua vida, para que você possa ficar firme, inabalável, resistir, né? Vencer, prevalecer essa guerra, essa batalha e permanecer de pé, que o apóstolo Paulo diz, né? O verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permaneceres inabalável. É isso. Se você estiver revestida espiritualmente, minha querida irmã, meu querido irmão, você vai permanecer firme, inabalável, vai cantar o hino da vitória, vai vencer, né, essa luta, essa guerra, essa batalha. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu preciso orar. Glória a Deus. Eu preciso orar. Preciso clamar ao Senhor pela tua vida, pela tua alma nessa manhã, pela tua vida, para que Deus venha te cobrir, para que Deus venha, aleluia, te encher, para que Deus venha conceder as suas armaduras na tua vida hoje. Pai querido, eu coloco diante de ti, Senhor, essa vida, essa pessoa, nessa manhã de hoje, Senhor, que precisa, que necessita, Pai, se fortalecer espiritualmente, que precisa se revestir das tuas armaduras, Pai. Senhor, vai de encontro a essa pessoa. Vai de encontro, Pai, a essa pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca as tuas armaduras sobre ela, que ela possa se voltar para ti, Senhor, que ela possa buscar em ti, Senhor, que ela possa ser completamente dependente do Senhor, Pai, entender, Pai, que na força do braço, da carne, ela não vai conseguir, que se ela não parar e não buscar a ti, Senhor, para que o Senhor possa, Deus, dar a capacidade que ela precisa, Senhor, para vencer essa guerra, Senhor, ela não vai vencer, Pai. Que ela possa entender, Senhor, que ela precisa buscar ao Senhor. Ela precisa se voltar para ti, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, aleluia, que nós precisamos, Pai, aleluia, cada vez mais, Senhor Jesus, nos sujeitarmos a ti. A palavra diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo que ele fugirá de vós. E Senhor Jesus, nos sujeitando a Ti, nos humilhando, nos entregando, Pai, a Ti totalmente, que o Senhor vai operar na nossa vida e nós vamos vencer, Pai, ao diabo e ele vai bater em retirada. Assim como o Teu Filho amado venceu ele lá no deserto, Senhor, e os Teus anjos vieram, Paizinho querido, e alimentaram o Teu Filho naquele momento. E é assim quando nós resistimos o diabo, quando nós vencemos o diabo, o Senhor está ali conosco em todo o tempo, nos ajudando e nos fortalecendo. Que essa palavra seja esse alimento, seja esse fortalecimento nessa manhã de hoje para essa pessoa que precisa se revestir, se capacitar espiritualmente, Senhor, para enfrentar as lutas, as guerras, as batalhas. No nome do Senhor Jesus, Pai, com a força desse alimento, dessa palavra hoje, receba ânimo, receba vigor, receba estrutura espiritual para a tua vida, receba estrutura, que Deus venha te estruturar espiritualmente, para que você possa, aleluia, estar preparada para essa batalha, para essa guerra, para essa luta diária que nós enfrentamos todos os dias. Pai, em nome do Senhor Jesus, entrego nas tuas mãos, faça o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra para o teu coração hoje, para a tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão. A minha luta, a tua luta, igreja, é espiritual. Acorda, acorda. Entenda isso enquanto há tempo. Entenda e busque o Senhor. Busque o revestimento espiritualmente na presença desse Deus, para que você possa verdadeiramente estar de pé, firme, ali, combatendo o mal em todo o tempo. Amém? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe. Vos dê um dia de paz. Glória a Deus.